E aí, meus alunos, 7º ano, cadê essa energia? Estava esperando aí, né, essa aula de ciências, professor Silvio Santos. Hoje nós vamos falar agora já de uma parte mais evolutiva, né, já do solo formado. Nós vimos a formação da crosta devido à chegada da água no nosso planeta, né? E essa crosta forma aí quem? A litosfera, que é o que a gente vai estar vendo agora durante essa aula. Tá bom? Joga na tela, sem mais delongas. Professor Silvio Santos, aula 5. Vamos falar sobre o quê? Planeta em transformação. O nosso planeta em transformação hoje vai abordar a nossa litosfera. Tá? Para quem não sabe o que é a litosfera, a gente vai estar vendo nessa aula, mas de uma forma mais, digamos, mais simples, né? É o solo onde a gente pisa. Isso faz parte da litosfera, é a parte, digamos, mais dura do solo. Tá bom? O que é a litosfera? Vamos lá? É a camada localizada na parte mais externa, portanto, na parte mais acima, né, do solo, na parte mais externa da Terra, e é constituída por rochas e solos de níveis variados e composta por grande quantidade de minerais. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aí, de dentro para fora, nós temos aí o núcleo, nós temos o núcleo interno, no caso, o núcleo externo, temos o manto e temos a crosta, que no caso é a litosfera, né? Então, quanto mais amarelo, mais quente é e mais profundo também, né? Então, a gente consegue perceber que a crosta terrestre, que é a litosfera onde a gente se encontra, ela é a parte mais fria, portanto, ela é a parte mais dura. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é por acaso. Lembra da chegada da água do nosso planeta, que a água resfriou o magma, causando um endurecimento da crosta? Essa é uma prova de que a presença da água aqui na superfície da Terra torna a crosta dura. E isso faz com que a gente possa viver em cima dela. Já nas partes mais a fundo, né, você pode perceber que existe uma temperatura maior, portanto, uma consistência mais mole do nosso solo, né, uma parte mais fluidificada, né? E lá no núcleo, então, nem se fala, né? É muita quentura. Então, a crosta aí tem o quê? Aproximadamente 70 quilômetros, ou seja, da onde você está pisando até 70 quilômetros para baixo é o que a gente chama de crosta, tá? Dos 70 quilômetros até 2.890, a gente tem o manto. Aí você pensa assim, né? Poxa, professor, mas ainda tem tanto espaço para dentro da Terra assim, para a gente entrar, né? Caso a gente tivesse essa capacidade, sim, né? A Terra ela é muito, o solo ele é muito extenso, tá? E a crosta com os seus 70 quilômetros é apenas uma camada, podemos dizer a camada mais fina aí de todas, tá? Então ela é a camada localizada na parte mais externa da Terra e é constituída por rochas e solos de níveis variados e composta por grande quantidade de minerais, tá bom? Então ela tá, eu não tinha apertado aqui, ela está circuladinha aqui, a crosta, que é o que a gente está falando aqui na litosfera, tá? Então aqui a gente tem um quadro que mostra, né, a questão da formação, né? Ela sofre o magma, ele vai se resfriar, vai formar as rochas magmáticas, essas rochas vão se degradar com o tempo, vão formar as rochas sedimentares, essas rochas sedimentares, né, vão sofrer com a ação do tempo, formando as rochas metamórficas, tá bom? Só que isso é um processo, pessoal, muito longo. Isso não é algo que acontece de hoje para daqui ano que vem, para daqui 2 anos, não. Isso é um processo contínuo que faz com que essa diferenciação das rochas e do solo vá acontecendo com o passar de vários anos,
tá bom? A gente pode até dizer milhões de anos, tá? A formação que a gente vê hoje no nosso planeta, ela não começou um dia desse, ela começou há milhões de anos atrás, tá? Então, a litosfera ela é formada por placas que flutuam sobre o magma. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nessas famosas placas tectônicas, ou também pode ser encontrada como placas litosféricas, placas continentais, enfim. Você pode ter ouvido já falar com outros nomes, tá? Então aqui a gente tem uma imagem do nosso tipo um mapa mundi, né, do nosso planeta, em que a gente consegue aqui perceber a formação dessas placas. Aí aqui entra uma explicação um tanto corriqueira sobre a questão do Brasil, especificamente, pelo fato de ser o nosso país. Então, a gente pensa sobre isso, né? A gente reflete. Temos aqui a placa sul-americana, onde está, vou botar um B aqui, BR de Brasil. O Brasil está bem aqui. Vocês imaginam, ó, esse que eu estou meio que circulando aqui é o Brasil. Vocês conseguem perceber que o Brasil, ele está numa região em que é como se ele estivesse meio que no centro de uma placa. Ele não está numa região onde há encontro entre uma placa e outra. Então, esse é um dos motivos pelo qual o Brasil não tem tanto essas catástrofes que acontecem com tanta frequência em alguns outros países. Terremotos, tsunamis, né? Por quê? Porque a junção dessas placas, a união, né? O encontro delas, que é geralmente onde ocorrem os abalos sísmicos, devido ao movimento dessas placas, uma sobre a outra, né? Existem os tipos de movimento, colisão, deslizamento, a gente vai estar vendo sobre isso daqui a pouco, né? Como ela não está nesse encontro, então o Brasil ele acaba não sofrendo tanto, né? Ou sentindo de uma forma tão violenta esses fenômenos naturais, como terremotos e tsunamis, tá bom? O encontro entre essas placas é que promove isso e o Brasil está um pouco imune, digamos assim, a esses fatores. Tá? Então, mas a gente consegue perceber que não é só a placa sul-americana. Existem aí várias outras placas aí ao redor do nosso planeta que fazem com que uma espécie de divisão, né, dessas placas nos nossos continentes aí. Tá bom? Então, a gente tem aqui uma legendinha, ó, áreas de choque de placas. A gente tem uma canalização, digamos assim, né? Uma linha aqui, a área de separação de placas, enfim, quando tem essa setinha aqui, ó, é sinal que essas placas tendem a se distanciar. E quando a seta está para dentro, é sinal que elas tendem a se encontrar em determinados trechos, tá bom? Olha aí, placas litosféricas ou placas tectônicas, tá? Essas placas, elas estão em constante movimento, pessoal. Por quê? Porque elas estão flutuando sobre uma camada de magma, né? Que nada mais é do que o solo derretido. Aí é onde entra aquela questão daquelas camadas que a gente acabou de ver na imagem anterior, né? Dos quilômetros que tem para dentro da Terra. Então, essas camadas mais quentes ficam moles, né? E as camadas mais duras que estão em cima, elas ficam tipo flutuando nessas camadas mais moles. E isso faz com que exista um movimento dessas placas, que a gente conhece aí como deriva continental, tá? Existem tipos de movimento das placas tectônicas. Os movimentos de colisão, tá? Os movimentos de afastamento e os deslizamentos laterais, tá bom? Então, se eu perguntar numa avaliação, se eu perguntar em uma atividade, quais são os tipos de movimento das placas tectônicas, é isso aqui que eu estou querendo saber. Colisão, afastamento e deslizamento, tá? O próprio nome, ele é muito sugestivo do que é cada uma delas. Mas vamos lá. Quando eu falo de colisão, você imagina uma placa, né? E outra que
E esse movimento causado pela deriva continental, que é essa flutuação, né, dos continentes em cima desse líquido, né, o que vai acontecer? Uma placa vai contra a outra, e isso gera uma tensão. E geralmente uma acaba, né, uma que é mais densa, ela acaba indo para baixo. Quando ela se encontra, a força dela, uma vai para baixo e outra vai para cima. Isso podem formar aí cordilheiras, podem formar montanhas, enfim. Essa é a dinâmica da formação de várias situações geológicas aí do nosso planeta. A gente também tem a questão contrária, do afastamento, né, em que uma placa ela tende a se distanciar da outra em determinados pontos. Isso podem formar fendas no solo, né, Grand Canyons, aquelas situações em que uma montanha parece assim que ela está se afastando da outra, formando grandes corredores, que são paisagens naturais muito, muito apreciadas até. E temos também o deslizamento lateral, que é um característico, né, de se causar determinadas situações naturais, como terremotos e tsunamis. Você imagina uma placa, né, eu vou colocar aqui, você imagina uma placa, né, em que existe um mar, um oceano em cima dessa placa. Só que no meio desse oceano, lá embaixo, existe um encontro de duas placas. E vocês sabem que um oceano ele não tem só 1.000 litros de água, 3.000, 5.000 litros. Ele tem milhões de litros de água, né? Agora você imagina quando essa placa, essa imagem é para estar assim, tá, pessoal? Mas é que eu estou baixando para você conseguir perceber. Claro que não é inclinada assim. Agora você imagina quando essa placa, uma delas faz esse movimento aqui, ó. Ela desliza lateralmente. Aquela coluna de água que está em cima dessa situação, ela vai junta. Entendeu? E essa, por mais que ela se mova poucos metros, mas a movimentação que ela vai causar de água, a coluna de água que vai ser movimentada, ela vai acontecer de uma forma muito violenta, causando aí tsunamis, causando o próprio abalo sísmico que ocorre entre uma placa e outra, o próprio atrito, né, que seria o abalo sísmico, ele pode ser muito violento, né? Pode causar estragos. Então, existe a escala de Greenwich, que vai calcular o tanto que essa Terra tremeu, digamos assim, né? Vai ser o nível desse terremoto, o nível desse abalo, né, que vai ser medido. Então, esses movimentos realizados por placas, tanto de colisão, quanto de afastamento, quanto de deslizamento natural, é que vão influenciar tanto nas formações geológicas do nosso planeta, formação de montanhas, vulcões, cordilheiras, e até mesmo a questão dos fenômenos naturais, como terremotos e tsunamis, por exemplo. Tá bom? Joga aí na tela. Esse foi, assim, três movimentos realizados pelas placas tectônicas. Então, isso acontece por quê? Aquilo que eu falei, né? O geólogo Alfred Wegener, ele afirma, né, nos estudos dele, que os continentes afirmou, né, que os continentes estão em constante movimento, flutuando sobre uma camada de magma que a gente chama o manto, né? Aquilo que a gente viu até na imagem ainda há pouco, tá? Esse manto ele é tão quente que ele é fluido. Então, o continente, a crosta fica flutuando em cima desse manto quente, fazendo com que exista uma espécie de deriva, ou seja, os continentes estão à deriva, né, que chama de deriva continental, porque eles estão em movimento, né, flutuante em cima desse magma. E é justamente essa flutuação em cima desse magma é que permite com que ocorra o deslocamento dessas placas, uma sobre as outras, quando é colisão, uma se distanciando das outras, quando é de afastamento, e uma se deslizando na outra, né, se atritando com a outra, causando aí algumas catástrofes naturais,
como foi aquela catástrofe mais recente, assim, que eu me lembro, foi a do Japão, assim, mais marcante, né, em que aquele tsunami que ele saiu devastando uma cidade inteira, tá bom? Então, isso se deve justamente aos movimentos dessas placas devido ao fator da deriva continental. Tá? Então, essa deriva continental foi ela quem permitiu a mudança de formato no nosso mapa, quando a gente vê hoje. A gente tinha praticamente um determinado formato, há 225 milhões de anos atrás, né? Era praticamente um grande continente. A gente pode chamar até mais conhecidamente como Pangeia, né? O que aconteceu? Com o passar do tempo, essa deriva continental, você percebe que esses espaços foram aumentando entre os blocos continentais, né? O que antes aqui era junto, ó, agora já está separado aqui, ó, já não tem mais a união. E essa deriva faz com que esses continentes vão se separando um do outro, vão tomando rumos distintos, né? E desde 65 milhões de anos atrás, a gente tem, digamos, um formato mais parecido com o que a gente tem hoje, né? Assim, o formato que a gente está mais acostumado. Então, você consegue perceber, até analisando de uma forma bem simples, se você for imaginar o mapa mundi como um quebra-cabeça, é como se cada continente ele fosse, de uma certa forma, perfeitamente encaixado em outra parte, em outro continente que está perto dele, né? Se você for fazer essa analogia com quebra-cabeça, se você for imaginar, você vai conseguir pensar que essa parte aqui, ela pode se encaixar com essa, tá? Essa com essa, enfim, tá bom? Então, ó, de 225 milhões de anos para cá, você consegue perceber a movimentação dessas placas, tá? Alterando assim o formato do nosso planeta. E é esse planeta que a gente tem atualmente, tá bom? Você percebeu que lá no início era tudo junto e essa deriva continental permite com que esse formato fosse mudado. Então, nós temos os vulcões também, que são os movimentos das placas tectônicas. Quando a quantidade de magma é grande no manto, ele extravasa, causando o quê? É aquilo que a gente chama de erupção. Que está errado o sinal, tá, pessoal? A gente chama de erupção, ou seja, o magma vai sofrendo pressão, né? E o que vai acontecendo? Essa pressão faz com que esse magma ache uma saída para cima, tá bom? Essa pressão é tanta que essa crosta ela é perfurada, né? Ela é invadida e essa lava é liberada, tá bom? Isso acontece quando a quantidade de magma é grande no manto e ele acaba extravasando. Então, nós temos aqui a câmara magmática, né? Quando ele encontra uma determinada fenda nessas placas, ele encontra, é como se ele encontrasse uma brecha para ele conseguir, né, acontecer, digamos assim. E aqui eu tenho um formato aqui, uma imagem de um deslizamento, uma colisão, né, entre placas, né, que fazem com que ocorra aqui, no caso, um tsunami. É aquilo que eu falei, né? Você imagina duas placas se encontrando e cada uma fazendo um movimento diferente da outra. E cada uma fazendo um movimento diferente da outra. Isso acontecendo dentro do oceano, né, lá no meio do oceano, isso faz com que essa coluna de água ela se desloque, né, sendo contrária à outra. Isso vai fazer com que essa coluna de água se movimente, causando, dependendo da força com que isso aconteça, causando uma grande catástrofe, né, como são os tsunamis. Essa água acaba se deslocando do oceano para o continente, dependendo do local. Isso pode ser muito perigoso. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Dá uma olhada, dá uma revisada, volta à aula, pausa, pesquisa, porque tem atividade aí para a gente estar fazendo. Beleza? Vamos lá, se liga e vamos para frente.